Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos esse capítulo extra de One Punch Man com o agente da Associação de Heróis correndo e vemos o narrador dizendo que estamos na cidade A. O agente grita ali de que eles possuem uma emergência, pois um ataque está acontecendo cerca de 20 km a noroeste da sede da associação. O nível estimado do monstro é acima do tipo demônio, podendo chegar facilmente no nível dragão, e que o inimigo pode ter a maior ameaça já registrada na cidade A. E a situação está deplorável, pois perderam a comunicação com Max e Smile Man, que foram enviados até o local. Vamos falar mais sobre este capítulo absurdo depois da vinheta. Vemos que os agentes estão em uma reunião organizada de forma emergencial e pedem para que não entrem em pânico, pois a cidade A é a base principal deles. Eles informam que nenhum herói ali de classe S está por perto, o que reforçam a ideia para que chamem o Metal Knight e pedem para que ele envie um exército de robôs. Ele deve proteger a associação no lugar deles. As novas orientações são para reunir os classes C, B e A e que mandem todos para lá. Até os que estão de guarda na base devem ser enviados também. Vemos vários ataques explosivos acontecendo por toda a cidade, enquanto o agente diz que eles devem continuar coordenando as ações e que também deve ganhar tempo a qualquer custo. Eles devem entrar em contato com Tatsumaki e pedem para fazer contato com a heroína para que ela venha o mais rápido possível. Vemos então alguns heróis chegando até a batalha. Vemos a chegada do então número 33, Spring Mustacho, dizendo que o poder destrutivo do monstro é algo absurdo e também incrível, e que ele tem a sensação de que isso será uma luta para ganhar tempo com risco de vida. Vemos a chegada também do Double Hole e do Crescent Air Brawl, dizendo que se perderem a vontade de lutar, tudo estará acabado. Também temos a chegada do GOT, número 1 da classe C até então, Mummy Rider, dizendo que eles não devem deixar mais os danos se espalharem ainda mais. Eles precisam deter o monstro de qualquer forma. Blue Fire é quem está liderando o grupo, estando na posição de número 6 da classe A. Ele questiona até onde essa formação improvisada pode ir e diz que é a hora dos heróis entrarem em ação. Sim, meus amigos, capítulo extra só aqui no canal do Geek Brasil, que nós ainda estamos mantendo a obra de One Punch Man. E é claro que você pode nos ajudar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal aqui do Geek Brasil, e é claro, você comentando aqui nos nossos conteúdos. Você pode fazer mais capítulos extras como esse, chegar aqui no canal mandando aqui o seu valeu, como o Brunão, ó, coraçãozinho aqui pra você, sempre fortalecendo os nossos conteúdos. Valeu, forte abraço mesmo, Brunão. Você sempre tá fortalecendo os conteúdos de One Punch Man aqui no Geek Brasil. E você também pode se tornar membro aqui do canal. Um forte abraço para os grandes membros aqui do Geek Brasil. E é claro, né, eu sei, mas é forte pra caramba todo like, você se inscrevendo aqui e compartilhando os nossos conteúdos pra gente manter aqui o One Punch Man no canal até o retorno no dia 16 de julho. Porém, todo o planejamento vai pro zaralho, porque todos os heróis são devastados, sendo enviados ali para longe, sem nenhuma chance de reação. Eles dizem que nada funciona contra o monstro porque ele é forte demais. É como se fosse de outra dimensão. Reparem nesse ponto aqui, que é falado que esse monstro é de outra dimensão. Um deles reclama que não consegue se aproximar e que o monstro havia passado por eles sem nem mesmo sentir suas presenças. Ou seja, ele estava ignorando completamente eles. Nós observamos ali o Mustacho dizendo ali que eles não vão conseguir detê-lo se continuarem assim. O que o Crescente questiona a ele se existe alguém que possa derrotar o monstro neste estágio.
Então, quando vemos qual monstro se trata, é o mesmo do capítulo 1 de One Punch Man, onde toda essa história começou, carregando ali sua energia e destruindo tudo por onde passa. Ponto extremamente interessante aqui é que, como a gente falou, em uma fala ali dos heróis, foi dito de que esse personagem, esse monstro, poderia ser de outra dimensão. Além, é claro, né, desse monstro fazendo uma referência absurda ao Piccolo, né, eu já tinha colocado no roteiro que era fazendo uma referência ao Freeza, né, pra vocês verem como a minha referência de Dragon Ball é péssima. Mas é o Piccolo, né, a referência desse monstro é sobre o Piccolo, de um ser que veio de outro lugar, de uma outra dimensão, e é claro, como nós viemos a saber, ele possui os poderes que podem ser dados ali por quem? Por quem? Por God. Visto que o Imperador Mendigo tinha as mesmas habilidades que este monstro. Ou seja, parece que esse monstro pode ter recebido as habilidades diretamente das mãos de God. E por isso que ele era um personagem extremamente poderoso e que poderia ter acabado com a Terra. Poderia ter destruído ali Terra. Uma das agentes ali da associação começa a atualizar a situação até agora no campo de batalha, onde chegaram 31 heróis das classes C, B e A. Os agentes começam a dizer que isso é muito ruim. Eles contavam que os heróis de classe C, B e A fossem ganhar algum tempo para a chegada dos heróis de classe S, mas nem isso conseguiram. Todos eles foram derrotados em instantes e assim decidiram recuar. Tanto Atomic Samurai, Pig God, Metal Bat e Tank Top Master estão a caminho do local. Porém, Pig God não conseguiu pegar uma carona em um carro e está vindo a pé e por isso levará 4 horas para chegar. Aqui eu perdi tudo. Mano, nem sai de casa então. Vai demorar 4 horas para chegar para lutar contra o monstro. Você nem sai de casa, fica por lá. Como há falhas ali no sinal, eles ainda não conseguiram conversar com os demais heróis de classe S. Mais explosões começam a acontecer por toda a cidade A e é simplesmente o desespero encarnado andando com 2 antenas em sua cabeça. A gente lembra, né, do primeiro capítulo com aquela aura devastadora aparecendo, e essa aura devastadora ela é parada com a chegada, né, de uma bota avermelhada no campo de batalha, né? Chegando ali e nós vimos que se trata do Saitama, né? E quando a gente chega lá, a gente relembra do capítulo 1, a gente observa que a cidade, tudo em volta ali da cidade A, estava completamente destruída. E não é à toa, né? Olha o poder desse cara, mano. Olha a habilidade que ele possui. Eu fico pensando quem naquela época poderia ter um poder de varrer esse cara para debaixo do tapete. Talvez a Tatsumaki, talvez ali o Silver Fang, talvez realmente esses personagens assim, bem escalonados. Não sei, mas eu sei que o resto é história, porque o Saitama, como nós vimos no capítulo 1, varre este personagem, varre este monstro, atropela, sobrando apenas um rastro de sangue no chão. Então, no meio de toda essa loucura, no meio de toda essa muvuca de destroços, de caos e coisa maluquice, nós observamos uma voz argumentando que havia deixado cair por ali algo muito importante e esperava que não tivesse sido danificado. Ele fala que precisa se apressar e que não pode ficar muito tempo dando sopa ali no meio daquela confusão. Mesmo que as explosões tenham cessado, ele não pode presumir que a luta tenha acabado. Então, caminhando por ali, ele consegue enxergar o que está procurando. É um disco que ainda está intacto, um disco, até mesmo um invólucro de algo muito importante ali para essa pessoa. Mas quando ele está andando, ele tropeça nos restos mortais que o Saitama havia acabado ali de derrotar, do monstro que o Saitama havia acabado de derrotar, e cai de cara no
no chão, beijando a poça de sangue, né? Ficando molhado de sangue por tudo quanto é lado, por todo o corpo. Vira realmente uma situação deplorável, mas dessa camiseta ou dessa camisa de lenhador, a gente já tem uma noção de quem se trata, né? A gente já tem uma noção de quem é essa pessoa, mas seguimos porque é importante. Nós observamos ali o agente entrando na reunião eufórico, dizendo que haviam conseguido derrotar o monstro da cidade A finalmente. Os agentes ficam aliviados e uns até mesmo comemoram, dizendo que nada pode vencer a associação, o que fazem até mesmo eles rirem. Eles querem saber quem o derrotou e devem conceder os pontos apropriados o mais rápido possível. Nós observamos então o grupo de heróis de classe A, B e C que acabou se envolvendo na batalha e eles estão em choque. A equipe do Blue está em choque com a derrota repentina do monstro. O Crescent comenta que existem pedaços de carne do monstro no chão, aos pés daquele que o venceu. Double Hole diz que é impossível ele ter vencido esse monstro sozinho, enquanto o Mustacho questiona como alguém conseguiu lidar com aquela aberração absurda. Mama Rider afirma que foi sozinho, que ele havia derrotado o monstro mesmo sozinho. O que o Blue Fire diz que está chocado de que havia realmente rumores sobre essa pessoa, mas ele está tão em choque que ele não consegue falar, ele não consegue terminar de falar mediante aos poderes desta pessoa. Vemos então Sekingar e ele meio que tipo assim está dizendo pra nós, ele que estava organizando a defesa na cidade A, de que aquele homem é extremamente poderoso. E sorrindo, termina que é extremamente reconfortante saber que uma ameaça como aquela está do nosso lado, que essa criatura, que este ser humano está do lado dos heróis. Ouvimos? No caso, como é um mangá, lemos o som das batidas do motor deste personagem inacreditável. As onomatopeias estralando ali um tudum, tudum, dudum. É Nika? É Joy Boy? Não, meus amigos! Estando na hora certa e no lugar certo, King aparece para pegar os créditos por ter matado o Vatiniman. King é maravilhoso, cara. Ele foi até a cena da batalha para encontrar um card que havia perdido das Crônicas Momoi 2, um card extremamente raro. O motor do King está estralando por tudo quanto é lado, marcando sua forte presença no campo de batalha. Cara, é maravilhoso ver como a sorte do King sempre funciona. Mano, tipo assim, é muito bom ver isso, cara, porque tá muito na cara que é um poder relacionado à sorte, né? É muito na cara que se trata mesmo no poder relacionado à sorte, mas é muito maravilhoso ver como o Wano e o Murata nunca, jamais vão confirmar isso, e não devem confirmar isso, porque essa é a piada em cima do King. É um absurdo ele ter um poder assim em One Punch Man, porque como que eles vão acreditar que isso é uma possibilidade? Você tem gente mexendo com telecinese, maluco com poderes que consegue cortar nível atômico, você tem um maluco que usa um taco de beisebol e que toda vez que apanha fica mais forte. Como é que você vai justificar que o poder do cara é a manipulação das probabilidades? Quais as chances do King conseguir tirar uma carta extremamente rara, perder ela, achar no meio dos escombros de uma luta ali, de uma destruição do zaralho, cair de cara no chão em um local repleto de sangue e ficar com os créditos da derrota de um monstro de nível dragão? Cara, o King realmente é um personagem absurdo de bom, né? E o mais interessante é ver que ele ele se aproveita, né? Ele se aproveita um pouco dessa fama, mas não é que ele
queira se aparecer, tipo, é o Usopp, né? Que eu sou o grande guerreiro e tudo mais. O King, ele tá sempre morrendo de medo. Ele tá sempre, assim, a um minutinho, realmente, de ficar em uma situação completamente deplorável. Mas mesmo assim, é algo extremamente maravilhoso. E aqui, é neste momento que o King se torna o herói de classe S mais forte até então, porque todos os registros do King, todas as suas pontuações no guia oficial é tudo 10, tudo é 10. Nem a Tatsumaki tem tudo em 10, mas o King tem inteligência, estamina, resistência, o que coloca ele como o personagem mais forte mais forte da associação de heróis. Cara, custe realmente o custar, que ele é o personagem mais forte, na frente até mesmo da Tatsumaki. Agora, por que a Tatsumaki é o número 3 e ele é o número 5? Eu acho que o King é o número 5 agora, porque ele era o número 6 e agora se tornou o número 5. Aí que fica essa grande questão.